Olá, começa agora o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Eu sou Gabriele Praença e hoje conversamos com Roseli Aparecida Fígaro Paulina, que é jornalista, doutora em comunicação, professora e coordenadora do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho, CPCT, na Universidade de São Paulo, a USP. Autora de diversos livros com atuação dirigente em várias entidades na área de comunicação no Brasil. Atualmente, Roseli coordena uma pesquisa com financiamento junto à FAPESP, de 2023 a 2028, com o título Datificação da Atividade de Comunicação e Trabalho de Arranjos e Comunicadores, os embates com as determinações das empresas de plataformas. Professora Roseli, muito obrigada por conversar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade e quero dizer que sou a maior incentivadora dessa atividade de vocês com esse tema desse projeto Desinformação. É muito importante. Obrigada. Para começar o diálogo, a senhora pode explicar o que muda com o trabalho da comunicação nas sociedades capitalistas e como a entrada das plataformas muda a lógica e as relações no campo jornalístico? Você me faz uma pergunta que, como eu já disse, poderia suscitar a ideia de um curso inteiro, né? Não só de 6 meses, porque, de fato, esse conceito de comunicação, ele vai ser, vamos dizer assim, muito mais presente na história a partir da concepção de meios de comunicação, não é? O advento do capitalismo, da sociedade mais urbana, da concentração de pessoas, e a partir do século XVIII, XIX, então com a ideia da indústria, não é? Nós vamos tendo acumulação de pessoas em determinados lugares que precisam se relacionar e os meios de comunicação aparecem aí, desde o advento do livro, lá da imprensa, não é? Essa noção começa também a se fortalecer. E a ideia de meios de comunicação é muito interessante porque lembra meios de transporte, não é? Então, as vias estradas, não é? As ferrovias, né? E na contemporaneidade as infovias, não é? Então, as infovias ou a internet seria essa grande via que seria capaz de nos conectar a todos, e essa metáfora, né, de que ideologicamente vendida, de que assim nós chegaríamos à aldeia global e todos nós estaríamos conectados e seríamos plenos de comunicação, esquecendo que as pessoas pertencem a classes sociais diferentes, têm interesses diferentes e a tecnologia faz parte de uma história, a história exatamente das relações sociais, das relações políticas. A tecnologia não está fora disso, ela não determina a história, ao contrário, são as relações humanas que determinam como as tecnologias são usadas e como então as nossas vidas se desenvolvem. Então esse grande salto, não é, que nós vamos dar para analisar as plataformas, pode ser resumido na ideia de que essa infovia, então, que seria esse meio de transporte, de conexão, de contato entre todos os seres humanos, tendo acesso, veja, acesso, eu tenho acesso à infovia da internet, assim como eu teria acesso ao carro, como eu teria acesso ao ônibus, como eu teria acesso ao trem, como eu teria acesso ao jornal, como eu teria acesso à telecomunicação, ao telefone, ao telex, né? Então são formas sociais, históricas, que trouxeram para a comunicação humana uma compreensão que vem, então, da teoria matemática da comunicação, da informação, me desculpe, teoria matemática da informação, que tem o objetivo do quê? De tornar essa infovia absolutamente
competente para que não haja ruído na comunicação. Então, um aparelho, um procedimento técnico, não é? Então, se cai a internet, de fato, a pessoa não pode se conectar. Então, é disso que se trata do ponto de vista da engenharia, vamos dizer. Do ponto de vista da comunicação humana, isso quer dizer o quê? Que não está havendo o contato. Então, a comunicação diz não há contato, há uma comunicação. A comunicação é produção de sentidos, né? É interação e produção de sentidos. Quando você é impedido de se conectar com outra, há um retorno, há um sentido. Eu fui impedido de me conectar ou não consegui me conectar por falta de recursos e tal. Isso tem um sentido, isso demanda uma investigação, isso demanda um porquê. Não é? É totalmente diferente do problema da engenharia, não é? Do ruído que tem que ser consertado e tal. Então, a comunicação, o que eu quero dizer, é que ela também sempre foi pensada muito nessa prática dos meios técnicos e não como um produto das interações humanas. Isso faz toda a diferença agora, porque nós também estamos pensando as plataformas como essa forma de nos dar acesso a determinadas ferramentas, a determinada forma de comunicarmos, sem problematizarmos o que isso significa em termos de controle das relações humanas, controle social, controle político e econômico. Então, com o advento das plataformas, das grandes big techs, chamadas grandes big techs, sobretudo Alphabet, Meta, eu posso dizer aí Microsoft, também Amazon e também a empresa que coordena o TikTok, nós temos hoje um oligopólio nunca visto dos processos comunicacionais. As empresas de tecnologia digital operam em rede e com base no algoritmo, que monetiza dados coletados para ofertar serviços aos usuários. Como funciona esse processo de controle informacional? Então, quando nós tínhamos os meios analógicos, não é? Você tinha a máquina de escrever. Então, quando eu era jornalista, você tinha a máquina de escrever. Você produzia a sua matéria ali e a máquina de escrever, tadinha, ficava ali, né, esperando o meu toque. Eu coletava aquilo, ia lá para a edição e tinha todo o processo e tal. Hoje, os meios digitais, você não tem uma máquina de escrever, você tem um terminal. Esse terminal, ele te dá acesso a uma caixa de ferramentas de uma determinada empresa, ela é proprietária dessa caixa de ferramentas. E hoje em dia você sequer compra a licença, você não porta a licença, você tem um código, você se conecta à nuvem, no caso da Microsoft, do Alphabet, para usar essa ferramenta. Então, quando você dá um comando no seu teclado, que é esse terminal, você está fazendo uma interface com a ferramenta dessa plataforma que te conecta com a nuvem de ferramentas, com a máquina ferramenta dela. Então, você não tem aquilo no seu computador exatamente só. Você está operando e, sobretudo, quando você trabalha com o Google Docs, com essas ferramentas online, você não está... O seu terminal é como a coisa te chega ou como você manda, mas você está em relação com essa chamada nuvem, né? Que de nuvem não tem nada, que é muito pesada, consome muita infraestrutura, água, minérios, território, muita energia, enfim. Então, nós usamos uma infraestrutura, nós estamos trabalhando com um terminal cuja conexão, os processos editoriais são proprietários, estão em outro lugar, não é? E o que você está produzindo, antes de chegar ao leitor, ao usuário do outro lado, se tornou propriedade de alguém, dessa caixa de ferramentas, dessa empresa do Google.
É só você ler os termos de uso delas, e elas são claras ao dizer que elas coletam todas as interações humano-computador são captadas. As IHCs chamadas, né, interação humano-computador, são captadas e tratadas para seus diferentes usos, não é? Inclusive para monetização. Como monetização? Aí dentro das lógicas das affordances dessas caixas ferramentas, como eu chamo, né, esse material vai circular de determinada lógica algorítmica que nós não controlamos, que isso é absolutamente opaco, porque não tem regulamentação nenhuma sobre isso, né? E isso então circula a partir dessas lógicas dos nichos de determinados temas, de determinados veículos, para determinados públicos. Então, eu quero dizer que os oligopólios das empresas de comunicação, porque Meta e Alphabet são empresas de comunicação, não são empresas de tecnologia, são empresas de comunicação. Hoje nós temos um oligopólio nunca visto na área de comunicação e trabalhamos todos para produzir conteúdo para os serviços diferentes interesses dessas empresas, porque sem a produção coletiva do que faz o jornalismo, do que faz o cientista e do que faz todo e qualquer usuário, elas não existem. Elas simplesmente não têm o que oferecer. Se o Google não tiver o que te responder, a partir da produção humana, vai fazer o quê? Até aquela tecnologia vai servir para quê? Não é? Então, é preciso conhecimento, sobretudo o conhecimento qualificado dos trabalhadores da área da comunicação para produzir conteúdo, para produzir conhecimento para essas empresas monetizarem e ganharem muito, não só com publicidade, mas com outros, com os dados, como elas trabalham esses dados num processo produtivo que eu chamo de uma maquinaria digital muito complexa. Em estudo recente de 2025, em parceria com Millennium Schoberg, há um destaque que o uso das plataformas gera matéria-prima para as empresas de tecnologia, que é convertida em dados que alimentam o algoritmo da rede e a formação de perfis comercializáveis. A senhora poderia falar brevemente a respeito da apropriação de dados de usuários pelas plataformas digitais? Posso sim. Nós chamamos isso no Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho de materialidades sensíveis. Porque o ser humano não produz dados. O ser humano tem atividade. O ser humano atua a partir da atividade de comunicação e trabalho. Essa atividade de comunicação e trabalho, sobretudo, então nós estamos falando aqui, aplicando esse conceito no trabalho dos jornalistas, quando eles desempenham o seu trabalho, as materialidades sensíveis dessa atividade, quais são? Quais são essas materialidades sensíveis? A subjetividade, não é? O comportamento dele diante daquele terminal, como ele tecla, a velocidade que ele tecla, o toque dele, o humor, como é que está a face dele, o olhar dele, o comportamento, o tempo que ele leva para fazer um produto, tudo isso é captado. Não é? Então, isso é uma parte das materialidades sensíveis, que eu chamo de subjetividades. Há um outro nível de dado dessas atividades que são transformadas em dados, que é o saber fazer do jornalista. Como ele produz aquilo que ele vai produzir. Não é? Como ele faz uma pauta, como ele faz uma pesquisa, como ele entrevista, como ele faz a pergunta, como é ser produtor de jornalismo naquele processo objetivo de fazer um produto jornalístico, uma matéria, por exemplo. E o terceiro nível das materialidades sensíveis que se torna dado são as matérias, o produto finalizado. Então, é como se eu pegasse a matéria jornalística e pusesse uma lente de profundidade, um microscópico,
para ver as diferentes camadas de atividade que tem a partir daquele resultado. Então, aquele resultado me mostra um processo do saber fazer, do que é ser jornalista, do que é fazer jornalismo, e a subjetividade de quem faz esse jornalismo e que resulta nessa matéria. E isso é capturado nesse processo de interação. Então, essas materialidades sensíveis se tornam dados do outro lado. Então, do outro lado do equipamento da interface, existe uma maquinaria que coleta essa materialidade sensível, quebra isso e como se fosse pecinhas de Lego, tá? E põe em caixas diferentes e, a depender da necessidade do algoritmo que vai trabalhar, que vai organizar o interesse comercial, vai estruturar esses dados de maneira diferente. Então, um comportamento, à medida de fazer para fazer uma monetização de um público, para entender, para coletar dados a respeito de uma pergunta de um usuário sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro na semana passada, que morreram 121 pessoas. Não é? Então, como é que toda aquela massa de dados vai ser reconfigurada, trabalhada pela sentença matemática algorítmica e te dá uma resposta. Então, esses dados, não é, produzidos a partir da atividade humana valem muito dinheiro. Então, vocês poderiam me perguntar assim, poxa, mas isso aí é um trabalhão, né? Fica com um monte de dados, joga dados fora. Nada é jogado fora. Tudo tem alguma utilidade, inclusive utilidade para a qual ainda não se sabe qual será, mas é melhor guardar. Por quê? Porque o sistema financeiro que financia, são 4, 5 grandes empresas, grupos financeiros que financiam os mesmos grupos financiam essas empresas. Nós, inclusive, publicamos recentemente um sumário executivo sobre o perfil dessas, da Meta, Alphabet e da Microsoft, vejam lá. Não é? E elas valem muito dinheiro, não exatamente pelo aparato que elas têm em termos de tecnologia, mas porque essa tecnologia trabalha de modo especial os dados, resultados dessa subjetividade, desse processo humano, da atividade humana, e isso é poder político e poder econômico, não é? Então é só a gente olhar o mundo e a gente vai entender o que está acontecendo com a democracia e a desinformação, não é? Então, há sim uma estrutura econômica política que comanda a geopolítica a partir de dados. E esses dados são produzidos nessa interface com o usuário. E com os trabalhadores, esses dados são coletados de modo específico. A Microsoft tem um laboratório que estuda os dados do trabalho. Não é? E com isso, ela vende soluções para as empresas sobre como aumentar a produtividade. Ela atualiza suas patentes, o seu ferramental e o seu poder econômico sobre a sociedade. Não é? Então, a gente precisa entender que hoje a indústria não é mais analógica. A indústria hoje é a indústria de dados. E que esses dados partem de uma matéria-prima infindável, que é a atividade humana. Então, é por isso que no artigo a gente fala da matéria-prima. Então, veja, a matéria-prima, ela se dá nesse processo de coleta do produto da atividade humana, que então entra na maquinaria que vai partilhar esses dados, pôr nas suas caixinhas como se fosse uma esteira, como a gente via lá no Charles Chaplin, e reconectar isso para os seus diferentes usos, para produzir política, para produzir desinformação, mas produzir novas ferramentas, para fornecer dados para o agronegócio, para cuidar da água, das cidades, etc. Quem tem mais dados sobre as cidades hoje? As prefeituras e os governos ou o Uber?
Você quer fazer uma política pública, você vai comprar dados da onde? Porque nós, no caso do Brasil, não temos uma tecnologia proprietária e nem infraestrutura proprietária para trabalharmos os dados nossos. Você quer saber sobre a saúde da população. Agora nós estamos entregando os dados do SUS para a infraestrutura da Microsoft. Quem vai para fazer política pública sobre a população, sobre as doenças, os adoecimentos da população, nós vamos ter que ficar à mercê da Microsoft. Se ela não quiser fornecer a infraestrutura para a gente analisar os dados pelo CEPRO, nós não vamos ter os dados. É simples assim. Um dos problemas apontados nas estratégias de ação das plataformas é que elas operam na esteira de ausência de políticas nacionais capazes de garantir a universalidade de acesso, sem o monopólio de mercado e a proteção dos dados dos usuários, como você já tinha falado. Como o descontrole operacional das plataformas digitais vai impactar na desregulamentação do trabalho? Então nós temos que entender o que é plataformização e por que essas grandes empresas fazem um lobby muito forte nos governos, tanto no executivo, no legislativo e no judiciário, para que não haja leis específicas para regulamentar essas empresas. Veja, se aqui na cidade alguém resolver abrir uma padaria, tá? Tem que pedir licença na prefeitura, tem que pagar imposto, tem que declarar o que vai fazer, tem que se submeter à política sanitária da prefeitura e da cidade. As plataformas não. Não há lei que elas sejam obrigadas a cumprir no que diz respeito a como elas operam com os dados. O que elas fazem com isso? Como elas operam com a água, com os minérios, com a sustentabilidade dos seus grandes equipamentos de infraestrutura? Como elas comercializam? Qual é a política de, vamos dizer assim, de respeito à autoria, não é? Para os cientistas, para os jornalistas, para os artistas. Não há nada que diz respeito a isso. E elas não querem deixar que haja, por isso gastam milhões, porque, segundo elas próprias, se vocês pesquisarem um pouco, vocês terão declarações próprias delas de que se houvesse uma regulamentação, só na América Latina elas deixariam de perder milhões, bilhões de dólares. É por isso que há o apoio delas, e há o apoio delas a governos conservadores e eu estou me referindo especificamente ao Trump, porque ele não só barrou todo o processo de regulamentação que estava em trâmite nos próprios Estados Unidos, como também ele há políticas de ameaça explícita para os países que queiram fazer qualquer tipo de regulamentação. E a regulamentação, como ela deve ser feita para ela ser eficaz? Ela não deve ser uma regulamentação moralista. Você não pode falar tal coisa. Isso aqui vai prejudicar. Isso é muito superficial. Isso não garante nada. O que a legislação precisa fazer, os legisladores precisam fazer, é entender os termos de uso dessas empresas. Lá nos termos de uso, eles confessam tudo o que eles fazem. É entender os relatórios financeiros dessas empresas, porque lá eles declaram tudo o que eles fazem, por conta de quem? Dos financiadores, dos financistas, eles têm que falar o que eles estão fazendo. Se nós compreendermos bem e estabelecermos regras normativas para que os termos de uso se transformem, mudem, eles não podem ficar eternamente com os dados.
Eles não podem ser proprietários eternos dos dados. Eles não podem vender os dados para parceiros, para terceiros, sem consultar as pessoas e sem dizer quem são esses terceiros, sobretudo, porque eles vendem dados para a guerra, para os exércitos. Não é? Então, veja, toda a guerra que está acontecendo é subsidiada com dados. Isso já foi motivo de denúncia jornalística. Então, o que nós temos que compreender é que os processos de regulamentação, eles precisam ser apoiados pela população. E não é um problema moral, moralista, é um problema de funcionamento do capital. E como esse capital se relaciona com a população, com os trabalhadores, com as pessoas. Nós temos que defender a vida, nós temos que defender a liberdade das relações sociais, né? E da produção da nossa atividade humana, porque a tecnologia que foi desenvolvida é uma tecnologia que tem ideologia. Ela não é neutra. A tecnologia não é neutra. Por que ela não é neutra? Porque ela foi produzida por um grupo com determinadas finalidades. Todo produto humano tem um endereçamento, tem uma finalidade. A finalidade para que dessas tecnologias estão sendo usadas nessa lógica que nós explicamos agora. E com a IA, isso vem se aprofundar, né? Então, isso daria pano para muito mais conversa, mas eu vou parando por aqui. Muito obrigada pela entrevista, professora Roseli. Eu que agradeço a oportunidade de falar aqui para vocês. Obrigada. E encerra aqui essa edição do programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima.